Muito bem, boa noite. São 7h30. Bem-vindos aqui a mais uma sessão conjunta de geriatria, Copa Star, Clínica São Vicente, sessão híbrida. Hoje abordando o tema da cirurgia em pacientes idosos, pacientes com mais de 80 anos, um assunto extremamente pertinente para os dias de hoje, à medida que nossa tecnologia avança e somos capazes de intervir em pacientes cada vez mais frágeis, pacientes com múltiplas comorbidades. As ferramentas da geriatria, as ferramentas que nos auxiliam a avaliar esses pacientes, determinar quais são aqueles que podem ou não se beneficiar dessa tecnologia, dessas intervenções. Essas ferramentas se tornam hoje cada vez mais importantes. E discutir esse tema, acho que é um assunto que vale muito a pena. Teremos hoje 3 palestras e depois a discussão de um caso clínico para exemplificar um pouco os raciocínios que a gente aplica nessas situações. A nossa primeira palestra vai ser sobre cirurgia de alta complexidade. O palestrante é o Dr. Rodolfo Espinosa, que é supervisor da unidade pós-operatória aqui do Copa Star e também chefe do CTI do INCA. A segunda palestra vai ser avaliação geriátrica pré-operatória com a doutora Ana Canedo, que é coordenadora de residência em geriatria da UERJ, foi presidente da SPGG aqui na nossa seção Rio e atualmente diretora científica da SPGG Nacional. E a última palestra vai ser anestesia e analgesia, Dr. Rafael Campos, que é anestesiologista com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Anestesia e também membro da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. E, por final, discutiremos um caso clínico com o Dr. Ralf Stradner, especialista em geriatria clínica médica, e com a doutora Camila Nunes Camelo, que é fisioterapeuta, supervisora do Copa Star, professora na pós-graduação de terapia intensiva da Inspirar, do Rio de Janeiro. Então, vamos começar logo com o Dr. Rodolfo Espinosa. Rodolfo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Falar de um tema que muito me interessa, meu dia a dia. Bom, vamos lá. O tema que me pediram para falar sobre cirurgia de alta complexidade. Alguns dados aí interessantes. Até 2012, tinha uma previsão que nós teríamos mais de 300 milhões de cirurgias no mundo. Grande parte das cirurgias são em países de alta renda, mas países de média renda e média alta renda como o nosso vai ter um volume cada vez maior de cirurgias, principalmente cirurgias oncológicas. Hoje você tem uma previsão de que 80% das cirurgias oncológicas do mundo deveriam ser feitas em países de média e alta complexidade, vários tipos de cirurgias oncológicas. Isso é de um trabalho feito pela OMS. Existe hoje uma preocupação sobre o doente cirúrgico no mundo, principalmente em países de países de média e baixa renda, né? Existem alguns desafios aí e algumas estratégias sendo criadas em termos de saúde pública sobre o problema do doente cirúrgico, principalmente doente cirúrgico de mais alta complexidade. E por que a gente tem que identificar o doente cirúrgico? Por que é importante a gente identificar esses pacientes e intervir, né? A gente tentar diminuir complicação, tentar diminuir tempos de internação, custo, obviamente, né? A gente existe um limite de budget, de dinheiro para poder gastar com isso e, por final, como é o desfecho de qualquer tratamento médico, você ter menor mortalidade, que é o desfecho mais duro que existe.
Essa aqui é a ideia, a ideia que foi criada, foi apresentada a primeira vez em 1969, sobre o que é uma resposta inflamatória do doente cirúrgico. E quando o paciente responde e fica tudo bem, é o que a gente torce que aconteça, só que tem uma parte dos pacientes que desenvolvem quadro inflamatório, disfunção de múltiplos órgãos, e grande parte deles vem a óbito, né? Essa é a preocupação maior que a gente tem o que aconteça com os pacientes de alta complexidade. O Reino Unido e o sistema, o NHS, é o sistema de saúde que mais estuda doentes de alto risco e complicação e o que pode ser feito para melhorar isso no mundo. Os primeiros estudos começaram no início desse século a serem publicados. Esse aqui é um grande estudioso do tema, doente cirúrgico de alto risco, que é o Rupert Pearce, que ano passado uma pessoa da equipe dela participou de um simpósio que a gente fez aqui em medicina perioperatória, e mostrando que os pacientes de alto risco são os pacientes que morrem. Apesar de os pacientes de alto risco na Inglaterra serem por volta de 10% do total de pacientes operados, eles são responsáveis por 85% da mortalidade de todos os doentes cirúrgicos. É o grupo de pacientes também com maior consumo de dinheiro, consumo de recursos, de leite de UTI, leite de hospital, dentro do sistema, dentro do NHS. Aqui foi um levantamento da época, a primeira vez que isso aqui foi levantado, mostrando a diferença entre um paciente em uma cirurgia usual, não é um paciente de alto risco, versus paciente de alto risco, a mortalidade que você... aqui na mortalidade, que é o tempo de internação maior que os pacientes ficam no hospital, também com aumento de mortalidade, paciente de urgência, e os principais fatores de risco que tinham para tentar identificar esses pacientes. Eu não entrei muito sobre o que é um doente cirúrgico de alto risco, o que é risco, já que o Rafael vai falar disso e vai ser falado sobre isso aqui depois, né, sobre risco de anestesia, de cirurgia, etc. Para não ser repetitivo, eu não estou falando muito sobre isso, só mostrar o problema que é o doente de alto risco. Isso aqui foi um levantamento que eu fiz há um tempo atrás pelo sistema EpiMed, para a gente ver qual que é o benchmark no Brasil, né? Qual que é o desfecho de cirurgias de alta complexidade no Brasil. Na época, usando o sistema EpiMed, peguei 2 cirurgias eletivas, que são cirurgias, a hemicolectomia, porque é uma cirurgia comum em hospitais terciários, e gastrodenopancreatectomia, porque é uma cirurgia de alta complexidade em qualquer lugar no mundo. E aí, interessante, só hospital privado, tá? Estudando EpiMed durante 1 ano. E pode ver que a mediana de idade dos pacientes é uma mediana alta, e que a mortalidade, principalmente hospitalar, é muito alta, isso em hospitais privados. Tá? Mostramos que esse aqui é um problema do dia a dia. Cirurgia de cólon a gente tem todo dia dentro do hospital. E duodenopancreatectomia, também em hospitais privados, né, durante esse tempo, de 600 cirurgias dessas, uma mortalidade de 19%, completamente proibitiva. Né? Isso é um problema que a gente tem no Brasil, que é uma coisa que eu tenho um interesse meu, pessoal, de estudar as razões da gente ter uma mortalidade tão alta de cirurgia complexa no Brasil. E esse aqui é um grupo que eu faço parte, que a gente estuda dados do SUS, e que a gente acompanhou durante 10 anos a mortalidade dentro do SUS de todas as cirurgias, essas cirurgias aqui, colectomias, gastrectomias, ressecções pancreáticas, esofagectomia dentro do SUS. E essa mortalidade que a gente vê ao longo dos 10 anos, né? Ela diminuiu de colectomias ao longo do tempo no SUS, gastrectomia também caiu a mortalidade, ressecção pancreática também a mortalidade caiu ao longo do tempo. Isso aqui são quase 200 mil cirurgias, tá? Que a gente estudou. E esofagectomia ficou mais ou menos estável. É interessante vocês verem que no SUS, a maior parte das cirurgias complexas, 3 principalmente aqui no Brasil, são feitas em CACONs ou NACONs, né, que são hospitais especializados em câncer do SUS, que o resultado é muito semelhante, até melhor do que o hospital privado em geral no Brasil. Bom, como é que a gente pode melhorar isso? Eu vou falar isso rapidamente. Como é que a gente pode tentar melhorar o desfecho desses pacientes de alto risco? Né? Sempre abordagem multimodal. Para quem trabalha com doente cirúrgico, eu vou falar desse grupo que surgiu também na virada do século, que tentou juntar todos, na Europa, no norte da Europa principalmente, na Suécia, Noruega, Irlanda, começaram a discutir evidências no cuidado de determinadas cirurgias que gastavam muito dinheiro do sistema, principalmente quando a região do euro se solidificou, começou a ver que o budget que era previsto
era menor do que era realmente gasto, se gastava demais com determinados cânceres, determinadas cirurgias, e então se formou esse grupo que tentou juntar as melhores evidências para todas as cirurgias, principais cirurgias complexas que a gente que tinham dentro dos hospitais lá. Então é interessante para quem tiver interesse sobre o grupo ERAS. Tem várias recomendações sobre várias cirurgias, cirurgia de cólon, cirurgia de pâncreas, cirurgia ginecológica, cirurgia cardíaca, cirurgia urológica, cirurgia de reto. É interessante, é de graça, você entra e consegue pegar essas recomendações, desde o preparo pré-operatório até o preparo pós-operatório, pré-habilitação, tudo isso é muito interessante. Então, são abordagens multimodais, né? E, para terminar aqui, e cumprir meu tempo, só é um estudo agora que saiu ano passado, o iníciozinho desse ano, super interessante sobre o tratamento, o que é você pensar no paciente como um todo, e você preparar esse paciente, operar esse paciente, fazer uma técnica anestésica de maior evidência, de melhor resultado, e o pós-operatório também. Que resultado que essa estratégia pode ter no desfecho desses pacientes com câncer de colo. Isso aqui é muito interessante, mostrando como é que os pacientes que fizeram essa estratégia multimodal com pré-habilitação, nutrição, parada de uso de tabaco, várias medidas que quem tiver interesse depois eu posso mandar o paper, como isso impactou em diminuição de complicação, melhora a qualidade de vida desses pacientes 30 dias depois da cirurgia. Essas curvas aqui não deixam nenhuma dúvida de como é diferente você cuidar desse paciente de modo multimodal, não só no automático, como isso faz diferença, como é que a gente tem que pensar nesses pacientes como um todo. Bom, é isso que eu tinha para falar. Obrigado. Muito obrigado, Rodolfo. Vamos passar, então, para Ana Canedo, por favor, Ana. Bom, boa noite a todos que nos assistem aqui presencialmente e virtualmente. Gostaria de agradecer nesse tempinho que a gente coloca a aula a Sérgio Tarso e pelo convite e parabenizar pela escolha do tema dessa sessão clínica, que de fato está alinhado com o cenário em que nós vivemos, né, atualmente, que é de um envelhecimento populacional muito acelerado pelo qual o Brasil passa atualmente, né? Então, cada vez mais nós vamos ver mais idosos, com idades mais avançadas, frequentando os serviços de saúde, todos os cenários, e cada vez mais idosos se apresentando para cirurgias, e nós precisamos saber como lidar com essa população, que é justamente a que tem piores desfechos e que, com certeza, precisa de uma abordagem especializada e mais aprendizado por parte de todas as equipes, né, para que a gente possa conduzi-los da melhor maneira possível. Bom, então, o cenário, e a gente está aqui para falar sobre a abordagem dos idosos, principalmente 80+, mostrar que, de acordo com projeções do IBGE, dentro desse fenômeno do envelhecimento populacional, o segmento dos pacientes 80+, é o que aumenta de forma mais veloz, né? Então, de acordo com de acordo com a projeção do IBGE, o número de idosos com 80 ou mais deve crescer 27 vezes até 2060. E isso significa que realmente, no nosso cotidiano, isso vai ser um perfil de paciente cada vez mais frequente. E aqui eu trouxe dados para vocês agora de 2023, e é muito interessante quando a gente começa a estudar cirurgia no paciente idoso, cirurgia no paciente 80+, até algumas décadas atrás a gente não encontrava muito material, e de uma década para cá, principalmente nos últimos anos, tem aumentado muito o número de publicações. Então, eu trouxe aqui uma publicação da Annals of Surgery de 2023, início do ano, que fala sobre a incidência de cirurgias nos pacientes idosos nos Estados Unidos, né? E aí, estratificando para os grupos etários, comparando os de 80 com as faixas etárias mais jovens de 60 e 70, o que eles mostraram que as cirurgias de grande porte, elas acontecem com mais frequente nessa população dos 80+,
Então, para cada 100 idosos, 9 são submetidos a cirurgias de grande porte anualmente nos Estados Unidos, e é justamente a faixa etária que é submetida a cirurgias não eletivas. Então, na maior parte das vezes, é um grupo populacional que é submetido menos às cirurgias eletivas e mais às não eletivas, justamente às cirurgias mais complexas. Bom, então aqui eu deixo a minha primeira pergunta para vocês. O idoso complica mais? Isso faz parte do senso comum, né? Todos, acredito que todos vocês têm aí na ideia de que sim, o idoso complica mais, e isso mesmo para cirurgias eletivas, 1 a cada 4 idosos, com uma taxa de incidência, então, de 25%, evoluem para algum tipo de complicação, mesmo nas cirurgias eletivas. E quando nós falamos em cirurgia de grande porte, 1 em cada 7 idosos morrem no primeiro ano, com mortalidade significativamente maior entre indivíduos com mais de 80 anos, frágeis ou com demência provável. E aqui eu ressalto um ponto que é muito importante. Então, eles morrem no primeiro ano, não necessariamente no perioperatório, no pós-operatório. Então, ao longo do ano, porque a cirurgia muitas vezes traz comprometimentos, e a gente vai falar sobre isso, comprometimentos funcionais, alterações nutricionais, delírio, são diversas complicações clínicas que podem se suceder no ano subsequente à cirurgia. E a idade? Então, será que a idade é o principal fator de risco? Será que eu não posso, então, submeter os pacientes de 80, 90 procedimentos cirúrgicos, porque esse é o fator mais importante? Na verdade, não. E aqui eu trago uma meta-análise para vocês, mostrando justamente uma meta-análise muito interessante, envolveu mais de 5.000 pacientes, mostrando a taxa de complicações de pacientes idosos pós-procedimentos eletivos. E o que essa meta-análise mostrou? Que não é a idade avançada e também não é o ASA do paciente que determinam como ele vai evoluir em relação aos desfechos desfavoráveis, mas sim as síndromes geriátricas, como, por exemplo, o comprometimento funcional, cognitivo e a fragilidade. E isso é muito interessante porque isso a gente vê muito frequentemente no dia a dia, e aí eu trouxe um caso ilustrativo aqui para a gente pensar. Então, um paciente masculino de 88 anos, num pré-operatório de ressecção de próstata, tem uma doença de Alzheimer leve, CDR1, sem outras comorbidades, sem sintomas cardiorrespiratórios, exames laboratoriais, de imagem normais, eletro e eco também, e no final ele é classificado como ASA 2. Mas, olhando para o paciente, a gente tem a sensação de que ele não é tão bem como o ASA 2 deveria ser, né? Ele é emagrecido, caminha com uma certa dificuldade. Então, na verdade, a gente vê que o ASA não consegue contemplar todas as complexidades desse paciente e, ao mesmo tempo, uma idade de 88 anos representa uma população completamente heterogênea. Alguns pacientes de 88 anos podem estar numa situação melhor. Então, isso é uma questão que a gente vai discutir mais à frente, como estabelecer o risco real desse paciente. Bom, também não é questão da cirurgia de baixo risco ou não, porque mesmo a cirurgia de baixo risco, dependendo da complexidade do idoso, ele pode ter desfechos desfavoráveis. Então, existe a questão da fragilidade, da avaliação da fragilidade, ela tem invadido o universo da cirurgia, né? Hoje em dia, a gente vê artigos em todas as áreas cirúrgicas, fragilidade na cirurgia cardiovascular, torácica, abdominal, porque realmente a análise da fragilidade se tornou um fator fundamental na determinação da avaliação pré-operatória do paciente idoso. E aqui, então, desse artigo da JAMA, eles mostraram a associação entre fragilidade e a mortalidade pós-operatória, e é muito interessante comparar aqui as taxas, porque eles estratificam os pacientes, então, em não frágeis, frágeis e muito frágeis. Cirurgias de baixo risco, moderada e alto risco.
E aí nós vemos que nas cirurgias de baixo risco, por exemplo, enquanto no paciente robusto a incidência de complicação é de 0,2, no paciente muito frágil a incidência pode chegar a 10%. Então, de fato, a avaliação da fragilidade nos pacientes é fundamental no pré-operatório. Bom, então, começando a falar propriamente da avaliação pré-operatória do idoso, lembrando só de algumas particularidades que são fundamentais. É uma população extremamente heterogênea, né? Então, um paciente de 80 anos nunca é igual a outro paciente de 80 anos. Nem sempre a idade cronológica se representa a idade biológica, e é exatamente isso que a gente precisa tentar capturar na avaliação pré-operatória do idoso, é a idade biológica, a reserva fisiológica, e a homeostase dos idosos ela é mantida no limiar. O que significa? O paciente pode parecer muito bem, você pode olhar para o paciente e achar, não, ele está ótimo para a cirurgia, mas um pequeno estresse cirúrgico pode romper aquele limiar e colocar esse paciente numa cascata de complicações que depois você não consegue reverter. Então, a grande questão é justamente definir qual é a reserva biológica, qual é a reserva fisiológica e se aquele paciente é vulnerável ou é frágil ou não. Então, como é que deve ser a avaliação pré-operatória do idoso? Então, assim, vamos falar do que difere a avaliação geriátrica do idoso da avaliação pré-operatória tradicional, né? Então, o risco cirúrgico tradicional, ele foca nos principais desfechos, que são mortalidade e eventos cardiovasculares. Mas isso dentro do universo de idosos frágeis é muito simplista, porque a maior parte das complicações do idoso nem são a mortalidade e complicações cardiovasculares, são outras complicações clínicas que se sucedem nos meses subsequentes à cirurgia. Então, a avaliação perioperatória geriátrica, ela visa estimar a reserva fisiológica, avaliar condições geriátricas relacionadas a desfechos como fragilidade, risco de delírio nutricional e status funcional. Ela busca analisar detalhadamente todos os riscos que esse paciente pode correr com a cirurgia e tentar minimizar os riscos através aí da avaliação multimodal que Rodolfo já mencionou aqui. Então, busca minimizar complicações clínicas, funcionais, cognitivas e nutricionais e considera variáveis ligadas à qualidade de vida, como autonomia e funcionalidade. Né? Então, depois de avaliados todos os riscos, a gente vai sentar com a família, com o cirurgião e vai ponderar quais são, qual é realmente o melhor procedimento e quais são as melhores propostas para aquele paciente. Bom, hoje em dia existe uma tentativa de se padronizar a forma como essa avaliação pré-operatória deveria se dar. Então, em 2012, a Associação Americana de Cirurgia e a Associação Americana de Geriatria se uniram para propor uma diretriz. Eu trouxe para vocês esse material. Esse é um material bastante interessante, ele traz ali um checklist dos itens, todos os itens que precisam ser avaliados nessa avaliação pré-operatória, traz algumas ferramentas interessantes que podem ser usadas nessa avaliação, mas só para que vocês tenham uma ideia, além da avaliação tradicional, né, a anamnese, exame físico, os exames pré-operatórios, é importante avaliar a capacidade cognitiva do paciente, e isso porque as alterações cognitivas possuem uma correlação direta com o risco de delírio. Rastrear a depressão, por que rastrear a depressão, né? Por que isso pode ser importante no pré-operatório? Alguns estudos mostram que a depressão ela aumenta a percepção de dor no pós-operatório e demanda maior uso de analgésicos, piorando alguns desfechos. Por exemplo, o paciente com depressão, ele aceita menos alimentação, evolui mais com hipofagia e hiporexia. Identificar os fatores de risco para delírio, extremamente importante, estratificar esse risco para que a gente possa implementar protocolos mais intensivos para os pacientes de alto risco. Rastrear para dependência de álcool e abstinência a outras substâncias, porque isso também é um fator de risco importante para delírio. O delírio tem relação com mortalidade e piores desfechos.
avaliar o risco cardíaco, que tradicionalmente também é avaliado, identificar fatores de risco para complicações pulmonares, que são uma das principais complicações que acontecem no pós-operatório de idoso e está relacionado diretamente à idade. Então, quanto mais avançada a idade, mais frequentes são as complicações pulmonares. Status funcional, a funcionalidade tem relação direta com a mortalidade também. Determinar o score de fragilidade, estado nutricional, considerar todas as medicações, reconciliar as que podem causar abstinência, suspender as que precisam ser suspensos, definir as metas, expectativa de vida, o apoio social familiar e solicitar os exames complementares. Então, é muita coisa. E aqui eu tive que passar um pouco mais rápido pela questão do tempo. Então, aqui só trouxe um exemplo para vocês de uma ferramenta que a gente usa lá na UERJ, na avaliação pré-operatória para estratificar delírio. A gente estratifica os pacientes em alto, médio e baixo risco de delírio. Os pacientes com alto risco deveriam ser submetidos a protocolos mais intensivos aí para prevenção. Uma das escalas de fragilidade que nós utilizamos, uma escala bastante breve, que é a escala Frail, que avalia ali cinco pontos: fadiga, resistência, capacidade de subir no lance de escadas, capacidade de andar no quarteirão, se tem a presença ou não de 5 ou mais comorbidades, se teve perda acima de 5% no último ano, se tiver acima de 3 desses itens, ele é considerado frágil. E se for considerado frágil, estratégias diferentes de abordagem talvez tenham que ser implementadas. Então, a pré-habilitação, que já foi falada aí pelo Rodolfo, né? E aqui eu trouxe um artigo muito interessante que acabou de sair também, que foi o seguinte: o grupo em um determinado hospital basicamente impôs que todos os cirurgiões, antes de submeter os pacientes a cirurgias, utilizasse uma avaliação de fragilidade muito breve, de duração de segundos. Todos deveriam fazer isso. E uma vez identificando fragilidade, eles deveriam encaminhar esse paciente para a equipe especializada que faria a avaliação mais detalhada e a pré-habilitação. Uma vez identificada a fragilidade, eles criaram esse termo pausa cirúrgica, justamente para melhor identificação dos riscos, tomada de decisão compartilhada, explicar exatamente para o paciente e para a família se realmente era aquilo que eles esperavam, as complicações que poderiam acontecer, e informar e compartilhar assim, de uma forma mais detalhada, né? E em 3 a 5 semanas eles faziam a pré-habilitação. Com isso, houve uma redução da mortalidade de 180 dias de 23% para 7%. Então, um resultado muito robusto, né, que a gente precisa pensar aí e tentar implementar de fato no nosso dia a dia. Tarso pediu para trazer algumas considerações sobre medicações, mas a gente sabe que isso é um capítulo à parte, existem muitos detalhes para falar, mas eu trouxe aqui algumas considerações pensando no nosso universo, né? Fitoterápicos, coloquei medicações para serem descontinuadas. Uma das recomendações é que os fitoterápicos sejam suspensos 7 dias antes pelo conteúdo incerto. Então, tem muitos fitoterápicos que realmente aumentam o risco de sangramento, né, Rafael? Muitas fórmulas que a gente não sabe o que contém exatamente dentro. Então, eu achei interessante. Essa é a recomendação. Terapia de reposição hormonal 2 semanas antes, pelo alto risco de TEV. AS, clopidogrel clássico, nós sabemos, e isso vai ser avaliado a cada caso, depende do porte da cirurgia, vai depender da presença ou não de doença coronariana do paciente. Os DOACs. Se a função renal suspender 24 horas antes da cirurgia de risco leve a moderado e 48 horas se alto risco. Os antipertensivos em geral, a recomendação é que todos sejam mantidos, exceto os diuréticos e ECA na manhã da cirurgia, que talvez tenham que ser suspensos, mas tudo sempre individualizado. Muito importante no contexto do idoso, pensar nas medicações que podem causar abstinência. Então, manter medicações que poderiam causar síndrome de abstinência, antidepressivos, antipsicóticos, benzodiazepínicos, beta-bloqueadores, a clonidina, corticoide e anticolinesterásico. A insulina
que há algum tempo atrás a orientação era suspender na manhã da cirurgia, hoje em dia a indicação é manter com uma redução basal de 10% a 25%, e em pacientes com alto risco de delírio, sempre tentar evitar medicações com potencial anticolinérgico, como, por exemplo, antihistamínicos, bem como opioides. E aqui eu finalizo com essas mensagens finais, de que a avaliação geriátrica pré-operatória é justamente tentar identificar a maior parte dos riscos possíveis e tentar minimizar esses riscos. É extremamente trabalhosa, demanda muitas vezes uma equipe multidisciplinar para que a gente consiga minimizar esses riscos. E lembrando que a expectativa de vida ela precisa ser sempre considerada e os desejos do paciente, e isso é uma questão muito importante. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Uma palestra brilhante. Chamando agora o doutor Rafael Campos, que vai falar sobre anestesia. Só lembrando às pessoas que estão assistindo que é possível enviar perguntas via o chat. No final aqui das nossas apresentações, teremos um tempo para discussão e as perguntas seriam fundamentais para isso. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer ao Sérgio, Tasso, o convite. Achei super importante colocar o anestesista aqui para falar também, que acho que é uma parte importante do processo também. E coube a mim falar sobre a abordagem anestésica e de analgesia desses pacientes idosos durante e após a cirurgia. Bom, aspectos demográficos, a Ana falou, vou passar um pouquinho rápido, aumento de cirurgias em idosos com múltiplas comorbidades, né? E principalmente o distúrbio cognitivo no pré-operatório, que isso é uma coisa extremamente importante para a gente avaliar. Bom, isso também a Ana falou, o planejamento pré-operatório desse paciente geriátrico, avaliação geriátrica ampla, principalmente multidisciplinar, né? Com a participação da grande parte dos profissionais, a reabilitação que o Rodolfo falou, pré-operatória, e a avaliação pré-operatória pelo anestesiologista, né? Aqui entra um pouquinho a nossa parte. Eu acho que a participação do anestesista não deve ser simplesmente uma visita pré-anestésica no hospital para assinar um documento de consentimento informado. Eu acho que o anestesista tem que ver esse paciente, principalmente com mais de 80 anos, no pré-operatório. Isso tem que ser uma consulta, isso tem que ter a participação dos familiares. Recentemente, a gente teve um paciente do Frederico Azevedo que ligou e me pediu para fazer uma videoconferência com os familiares do paciente, era um paciente idoso. Então, a gente estabeleceu ali estratégias de peri- e pós-operatório. Então, achei uma coisa bem legal e acho que é uma coisa que a gente deve fazer com uma certa rotina para todos os pacientes, mas principalmente para os pacientes mais idosos. E principalmente para alinhar as expectativas, né? De como é que vai ser essa cirurgia. Eu também me deparei aí com esse guideline da Sociedade Americana de Geriatria e do American College de Cirurgiões. Nesse guideline, eles já começam a falar do protocolo ERAS. Então, no pré-operatório, a gente, hoje em dia, já está autorizado a fazer um jejum abreviado desses pacientes. Então, aquela coisa de 8 horas de jejum, isso já caiu por terra há um tempo. Então, a gente tem, se o paciente não tem um diabetes, não tem uma hérnia de hiato, a gente pode fazer pelo menos 2 horas antes um líquido claro, água de coco, água, um Gatorade, um carboidrato de rápida metabolização para evitar esse jejum prolongado. Em relação à estratégia de analgesia de pós-operatória, a bomba de PCA, se a gente for planejar para esse paciente, a gente tem que explicar, né, para o paciente, de preferência para um cuidador ou um familiar, esse paciente de mais de 80 anos, como é que a gente vai usar essa bomba. O antibiótico deve ser feito 1 hora antes da incisão, sempre, né, para evitar o risco de infecção pós-operatória. Utilizar as profilaxias de TVP e o manejo farmacológico, a Ana falou, eu vou só chamar a atenção para os inibidores de ECA, né, e diuréticos, né, para a gente evitar no dia da cirurgia. E checar, obviamente, as questões de antiagregantes e anticoagulantes.
Bom, isso aqui é muito grande, mas é só para lembrar das alterações fisiológicas desses pacientes idosos, né? Então, a gente tem alterações cardiovasculares, de pré-carga, de pós-carga, de volume circulante, alterações pulmonares, né? Alterações do sistema nervoso central, endócrinas e metabólicas, e principalmente da termorregulação. Isso é uma coisa que eu vou chamar bem a atenção para a gente tentar manter a temperatura desse paciente no intraoperatório. Bom, no perioperatório, o fator de risco para delírio, esse paciente com distúrbio cognitivo prévio, a gente tem que sempre avaliar a nossa profundidade de anestesia, seja anestesia geral ou a sedação. Então, hoje em dia, a gente tem um monitor de BIS. Esse é um paciente que a gente deve utilizar esse monitor para avaliar a profundidade da anestesia. Então, a gente tem que manter um BIS ali entre 40 e 60, porque a gente sabe que quanto maior a profundidade anestésica, mais chance desse paciente fazer delírio no pós-operatório. Manter a volemia e a hemoglobina, apesar de a gente não ter uma evidência tão concreta para a gente ter uma terapia bem direcionada e de volume restritivo para esses pacientes. E aí aqui entra o problema do pós-operatório, evitar opioides. Então, a gente vai ver que várias medicações são ruins para esse paciente no perioperatório e no pós-operatório, e entre eles os opioides. Então, a gente tem que achar alguma solução, alguma coisa para a gente lançar a mão para evitar o uso regular desses opioides venosos no pós-operatório. Os laxativos, e aí a solução talvez seja essa aqui, né? Então, nós anestesistas, cada vez mais fazemos anestesia regional, seja através de catéter peridural no neuroeixo, seja através de catéteres de nervos periféricos, seja através de catéteres em feridas feridas cirúrgicas. Então, acho que quanto mais a gente usa essa via regional, menos a gente vai usar a medicação venosa e menor o efeito colateral. A prevenção de náuseas e vômitos, tentar manter, né, a normotermia, avaliar o débito urinário e a gente vai decidir ou não se a gente vai usar uma monitorização dinâmica invasiva, dependendo do tipo de cirurgia e de agressão cirúrgica, né? E hoje em dia a gente tem vários monitores, tanto os invasivos quanto não invasivos, para monitorizar esse paciente no intraoperatório. Bom, e aí a gente vai decidir o tipo de anestesia, né? Dependendo da cirurgia, vai ser uma anestesia geral ou uma anestesia regional. Tem cirurgias que não tem jeito, a anestesia geral, nas cirurgias gastrointestinais, cirurgias oncológicas extensas, neurocirurgias. Agora, se for uma cirurgia ortopédica, se for uma cirurgia urológica de baixa complexidade, cirurgias que a gente pode lançar a mão de uma anestesia regional, os estudos mostram que o paciente submetido a uma anestesia regional, ele geralmente complica menos, né? Mas a gente ainda não tem uma evidência tão robusta. Então, por exemplo, nesse guideline da Sociedade de Geriatria, quando a gente vai fazer uma cirurgia ortopédica ou vascular de extremidades, quando a gente lança a mão de uma anestesia regional, a gente tem diminuição da mortalidade, diminuição do uso de sedativos, diminuição da perda sanguínea, diminuição do delírio e diminuição do tempo de internação. Então, são pacientes que evoluem melhor, né, no pós-operatório. E quando a gente fala de anestesia regional, a gente pode fazer ela combinada com anestesia geral. Então, a gente pode fazer anestesia geral e colocar um catéter com uma infusão nesse paciente. E, novamente, quando a gente tem uma cirurgia abdominal de grande porte, principalmente as toracotomias, né, a gente vê um benefício muito grande de melhores scores de dor, de melhor evolução desse paciente no pós-operatório. Então, talvez a resposta para o menor uso de opioide e de medicações analgésicas que vão gerar efeito colateral nesses pacientes seja a introdução de uma anestesia regional combinada, né? E, com isso, a gente vai ter redução de complicações. Então, para melhorar as complicações pulmonares, a gente já entra aqui a peridural, quando possível, né? A gente vai sempre tentar lançar a mão de uma ventilação protetora, monitorizar a junção neuromuscular. A gente sabe que o bloqueador neuromuscular é muito ruim para esses pacientes. Existe um potencial de bloqueio neuromuscular residual, a gente tem que sempre reverter esse bloqueador neuromuscular. E a prevenção de hipertensão, de hipotermia, que a gente vai tentar manter essa temperatura próximo de 36 graus, a gente vai aquecer os líquidos infundidos,
Vamos usar o aquecimento ativo, né, através de mantas térmicas, e a gente sabe que esses idosos perdem muito calor, as salas de cirurgia são frias, os líquidos infundidos são gelados, então a gente sempre tem que tentar manter essa temperatura desse paciente. Em relação à reposição volêmica, os monitores hoje em dia, né, que tem um EV1000 para exemplificar, a gente tem a gente consegue ter muito bem esse paciente na mão, né? Então, em relação ao volume, a perda sanguínea, a monitorização, como é que está o débito cardíaco, como é que está o índice cardíaco, como é que está a resistência vascular periférica. Hoje em dia, o Rodolfo sabe disso, no pós-operatório isso é muito utilizado e a gente também, dependendo do tipo de cirurgia, também usa no intraoperatório. Bom, esse é um assunto que faz é de vital importância, né? O índice de delírio pós-operatório nesses pacientes é muito alto. Então, a gente tem toda uma fisiopatologia envolvida de envelhecimento neuronal, estresse oxidativo, né? Os distúrbios neuroendócrinos e de neurotransmissores. E a gente sabe que a incidência é muito alta, né? 11 a 51% de cirurgias de grande porte, até 70% nos grupos de alto risco. O idoso que faz o delírio, ele complica 5 vezes mais, ele morre 10 vezes mais. E aqui estão os fatores de risco principais envolvidos, né? Além da idade, déficit visual, auditivo, complicações cardiopulmonares, desnutrição, tudo aquilo que a Ana falou no pré-operatório, isso também vai influenciar no desfecho pós-operatório desse paciente. E aqui as medidas não farmacológicas, né, que a gente pode lançar mão, além das drogas, né, da questão do déficit visual e auditivo, as próteses. De repente, esse paciente está num ambiente de pós-operatório que esteja familiar, que tenha uma janela, que seja claro, ventilado, quer dizer que esse paciente se sinta mais seguro no pós-operatório, manter adequado controle da dor, evitar distúrbio eletrolítico, tudo isso vai fazer diferença. Agora, além de todas essas medidas não farmacológicas, a gente pode lançar mão de toda a abordagem farmacológica, além do haloperidol, risperidona, mas o que chama muito atenção nos últimos trabalhos é isso aqui, ó, a dexmedetomidina. Então, tem muita evidência mostrando que nos pacientes em que foram usados tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório, a gente consegue tentar diminuir a incidência de delírio em pacientes que usaram a dexmedetomidina. Bom, em relação à analgesia pós-operatória, né, a gente tem várias possibilidades. Uma delas seria a analgesia de ferida operatória, desde uma infiltração simples de anestésico local, mas também catéteres de ferida cirúrgica, que a gente tem hoje em dia com infusão contínua. A analgesia epidural contínua, há muito tempo a gente sabe que é um benefício para esses pacientes, reduz mortalidade, reduz tempo de internação, melhora o desfecho analgésico desse paciente, mas a gente tem que atentar para a anticoagulação, para o paciente que ficou com catéter, fez a heparina de baixo peso, que horas fez, vai tirar o catéter, a gente programar isso e sempre monitorizar sintomas neurológicos. Então, isso é uma coisa bem importante. Eu já passei por uma situação do paciente que fez um abscesso peridural, isso é uma coisa bem... vira um corre-corre, é um desfecho trágico e a gente tem que ter... O paciente, graças a Deus, ficou bem, mas a gente tem que atentar para isso, para prevenir o pior. E na analgesia epineural contínua, que é uma coisa que hoje em dia está sendo muito estudada para pacientes que fizeram cirurgias principalmente ortopédicas. Os bloqueios hoje em dia são guiados por ultrassom, com menos incidência de bloqueio simpático, menor risco de bloqueio motor, e os pacientes podem, inclusive, deambular sem dor, fazer fisioterapia. Hoje em dia tem uma indicação bem específica para esse tipo de analgesia. Bom, esse é o catéter de ferida cirúrgica, então existe uma cooperação do anestesista com a equipe cirúrgica, a equipe cirúrgica coloca sob visualização direta, aqui está um exemplo do modelo de cirurgia de coluna, aqui está um exemplo de modelo de hepatectomia, esses pacientes ficam ou aqui no plano eretor da espinha, né, onde estão saindo as raízes vertebrais, né, lombares e torácicas, e aqui um catéter sendo colocado no TAP, né, entre os transversos, os oblíquos e o transverso,
para analgesia pós-operatória dessa ferida cirúrgica grande. E nos pacientes ortopédicos, isso é muito importante, né? Então, aqui está um modelo de fratura de colo de fêmur, né? Transtrocanteriana, em que já existem protocolos, e a gente tem no Hospital na Barra, de colocação de catéter assim que esse paciente chega na emergência. Esse catéter é começado uma infusão de anestésico, e esses pacientes têm uma incidência de complicação, né? E melhor analgesia do pós-operatório quando a gente faz esse tipo de abordagem. Para finalizar, para exemplificar para vocês, esse é um paciente do nosso... A gente tem um estudo um trabalho com o João Maurício Barreto, um ortopedista, lá na São Vicente da Gávea, em que a gente coloca catéter para pós-operatório de próstata e joelho. E esse é um paciente caminhando no D1 de pós-operatório com catéter, lá na São Vicente ainda. O catéter está aqui, ó, no canal do adutor. Ele foi fechado, ele estava ligado numa bomba infusora. Esse paciente está em pé no primeiro, segundo, terceiro dia de pós-operatório, caminhando. Isso melhora muito o desfecho, melhora muito a analgesia. São coisas que a gente tem que lançar mais mão para poder evitar as medicações venosas mais agressivas, com mais efeito colateral. Isso, corrigiu, bacana, muito bom. Ainda está usando um pouquinho de passo. Obrigado, gente. Excelente, Rafael, muito obrigado. Vamos passar, então, agora para o caso clínico. Vou chamar, então, o Tarso Mossi, que... O meu ficou... Né? Intimidade é um problema, né? Intimidade é um problema, é verdade. O Tarso foi quem bolou o caso clínico e ele vai descrever o caso, que vai ser comentado pelo Ralf e pela Camila. Baseado em fatos reais. Sim, claro. Então, acho que para a gente tentar fechar essa discussão aqui de uma maneira mais prática, os desafios que a gente tem, né? Eu acho legal a medicina perioperatória. Eu adoro receber risco cirúrgico, não é propaganda, mas podem continuar mandando. Mas porque é uma questão de estratégia mesmo, né? Assim, acho que ali é um jogo de estratégia. Eu, quando aprendi a fazer risco cirúrgico, foi no último ano da faculdade que eu rodei no ambulatório, que a gente fazia risco cirúrgico, botava a gente como interno para fazer, sob supervisão, é claro. E ali aprendi que é uma estratégia. Tinha muito aquela cultura de contraindicar, né? Parecia era procurar um motivo para não operar, e não é isso, né? E, na verdade, ali é você tentar identificar questões, bolar o que é preciso fazer de exame complementar, o que eu posso ajustar para ter um desfecho melhor. Então, toda vez que eu encaro isso, porque não, com frequência eu recebo pedidos de fazer risco cirúrgico com paciente com risco cirúrgico já do cardiologista, geralmente. E aí é uma crítica que eu faço construtiva, não são todos, é óbvio, assim, mas que acho que eles não... tradicionalmente, o risco cirúrgico sempre ficou em cima do risco de morrer do ponto de vista cardiovascular, no ato cirúrgico ou no pós-operatório. E no idoso fica bem explícito que esse não é o principal problema, né? Se a gente for pensar, até é muito raro cirurgia letiva, mesmo que você não faça uma avaliação muito grande, o sujeito morrer na sala, tem que ter uma doença coronariana muito grave, pendurada, que não sabia, ou no pós-operatório imediato. Mas para o idoso, não é apenas o risco cardiovascular que está em jogo, é o risco da disfunção de longo prazo, da incapacidade, da impotência, da qualidade de vida baixa, da mortalidade tardia, que vem, como a Ana falou. Então, isso que a gente está tentando enxergar, né? Por isso que identificar a fragilidade é isso, é marcador disso, né? De reserva fisiológica, funcional. É isso que vai proteger o indivíduo. E por isso que a Camila vai ter que falar alguma coisa daqui a pouco que a gente pode fazer para diminuir esse risco. Então, é um caso real aqui, um senhor de 85 anos, potiguar, nível superior, aposentado, casado, ou seja, tem algum suporte social. Um diagnóstico de um câncer de pulmão que aconteceu no final do ano anterior a que ele fez a cirurgia. Aquela coisa, uma pneumonia que não melhora, quando foi ver, um câncer de pulmão no lobo inferior esquerdo, fez uma biópsia, acabou fazendo uma cirurgia no início do ano, né, tipo 2, 3 meses depois, ele fez um estadiamento por mediastinoscopia, que aparentemente era uma doença localizada, era um tumor relativamente grande, com mediastinoscopia negativa, e que se tinha a ideia de oferecer um tratamento cirúrgico e, quiçá, alguma outra coisa junto com o oncologista, dependendo do estadiamento e tal.
Só que nessa internação dele, onde ele fez o diagnóstico, fez a microscopia, já foi super enrolada. Delírio, prolongou a internação, houve uma fragilização, ele foi para casa ainda com delírio, não tinha passado pelo geriatra ainda, é bom falar isso. E aí, assim, uma vez feito o diagnóstico, ele sobreviveu àquela internação, teoricamente até mais simples do que ele faria mais à frente. Foi para casa em delírio, ele chegou para mim cheio de remédios, mas numa curva de recuperação funcional e do delírio, mas aí fragilizado, né? Só a idade dele, de uma certa maneira, é um marcador. E aí veio para tentar, olha, tem uma intenção de operar, o que a gente pode fazer para que seja viável, se é que é viável, né? Então, é aquela discussão, conversa com o oncologista, conversa com todo mundo, com a equipe, e o exame físico dele é isso, ele tem um MC razoável, uma hipotensão postural, você vai entender por que ele tem hipotensão postural, além da idade, a gente vai mostrar os próximos slides, mas uma frequência cardíaca razoável, uma saturação oxigênio boa, um exame físico geral bom, né, enfraquecido e tal. E comorbidades, o pacote básico, né? Hipertensão, diabetes, lipidemia, um DPOC tabagista, doença arterial periférica significativa, ou seja, tinha obstrução importante de vasos da perna, uma hiperplasia prostática benigna, ou seja, parece bobeira, mas faz uma retenção no pós-operatório urinário, fica agitada, aquela coisa toda, ou não sai do hospital porque não urina, aquelas coisas que a gente está cansado de ver. Não tem alergia, não tem história de doença coronariana, pelo menos identificada até hoje, e AVC. E aí, o que a gente faz? Né? Assim, não sei se a discussão aqui é com o Ralph e com a Camila. Se o Ralph quiser já ir falando alguma coisa, cadê o Ralph? Está com o microfone. Se quiser comentar aqui, eu posso mostrar mais coisas, assim, mas a ideia é que seja dinâmico. Né? Eu falei da hipotensão postural, mas quando a gente mostra, pega um microfone, tem ali, ó, tem dois ali, já deixa com a Camila. Está ligado? Então, olha, quando a gente vê o kit, né, assustador do geriatra, né, a prescrição que arrepia cabelos, que às vezes é necessária, né? A gente olha assim e acha que vai poder tirar, e às vezes não dá para tirar nada. Mas é assustador quando a gente vê, né? Uma dose alta de enalapril, de nifedipina, de dralazina, atenolol, natrilix, atensina. É um pacote, é bem hipertenso esse sujeito, né? Porque se a gente tomar 1 milionésimo disso, a gente tem, acho, uma síncope para o resto da vida. Diabetes. Xigdu, que é uma combinação de metformina com DAPA, né? DAPA. Atorvastatina, numa dose alta, um lipemiante aí que... Fibrato, né? Fibrato, que não... A gente já tem muitos questionamentos se valia a pena se a gente ainda está tomando isso, mas... tinha parado a aspirina desde aquela internação anterior, onde ele tinha feito o estadiamento, e aqui ele saiu com xarelto 15 mg 2 vezes ao dia, mas é porque estava em dose plena de coagulação, porque na internação, quando ele teve o delírio, complicou, volta para o CT e tal, fizeram uma angiotomografia e viram uma embolia pulmonar. Quando chegou para mim, fazendo uma análise retrospectiva, falei, olha, aí eu fui ver, deixa eu ver se a gente teceu o laudo. Aí quando eu fui ver, só tinha trombo aonde ele tinha o tumor. Então, na verdade, era uma trombose cito. Então, ali já começa um risco de iatrogenia, né? Assim, será que ele precisava estar anticoagulado pleno? Porque, na verdade, o Doppler era normal no inferior. Então, ou seja, olhando para trás, na verdade, é uma trombose cito peritumoral no leito vascular da onde ele tem a doença ativa, né? Então, talvez não precisasse estar anticoagulado. Correu-se um risco de sangramento, por exemplo, né? Grande, num paciente frágil, cheio de remédio, risco de queda, etc. Daí vai. Metformina, insulina em dose alta, né? Não uma dose baixa de insulina. E estava usando um restinho de antipsicótico. Então, Ralph, aí, começa a sua... Da bolar aqui, como é que vai ser? Quando você vê um paciente chegando no consultório com essa história, o que você pensa, o que você faz? Faz exame, não faz? Pois é. Vamos lá. Primeiro, Serginho, Tarso, obrigado pelo convite, né? Está aqui, palestras excelentes dos três. E talvez eu possa pegar a palestra da Ana, o slide da Ana, como aquele checklist. Eu acho que todo doente pré-operatório que vai fazer risco cirúrgico com a gente tem que ter essa ideia. Eu costumo me basear exatamente nesse checklist que foi botado. Eu acho que a gente pensar item por item vai nos dar uma noção global. Talvez ali eu acrescentaria 2 coisas, Ana, onde é que está, né? Do que eu li aquilo tudo, que eu botaria ali no risco renal, sempre uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? Então, creatinina sempre é aquela coisa que o medo nosso do rim. E também comunicação, que é uma coisa que depois eu acho que a gente tem que alinhar, e é tão bom que o Rafael falou sobre isso, né? O encontro pré-operatório, encontro do anestesista com a família, com o paciente, para rever tudo isso.
e o quanto é interessante a gente, eu acho que até prevenção de delírio, o que a gente falar, quais são as etapas do pré, do PER, do pós. Quanto mais o paciente e a família sabem o que vai acontecer, mais eles vão estar preparados. E não raro, às vezes, a gente, no doente cirúrgico, eu combino com o anestesista também, olha, me dá uns toques aí, 2 ou 3, também não pode dar muita informação, senão a gente se perde, mas que isso ajuda muito você falar com a família, né, como as coisas estão indo. Mas isso aí já é um issue, né? Caramba, quanto remédio, polifarmácia. Mas, então, assim, lembrar disso. E item por item daquele checklist, e ali você vai caracterizar a pessoa de baixo risco, alto risco. E quanto mais você se organiza, não que o alto risco deixa de ser alto risco, mas você vai estar muito mais bem estruturado para toda a internação. Talvez eu tenha me perdido agora um pouquinho, tá? Só que sim, talvez você vai pedir alguns exames. Mas assim, essa prescrição a gente já pode ir item por item, vendo o que vai tirar aí, o que vai manter, né? Isso a gente dá para fazer. Talvez a gente possa ir um pouco à frente para ver exames que você pediu. Pode ir falando até se você quiser e vai comentando. E acho que aqui tem os exames básicos, né? Assim, que a gente pediu ali. Está faltando alguma coisa? Você faria alguma coisa diferente? Assim, você fez a avaliação cardiovascular, né? Com eletro, com eco, depois teve uma cintilografia e fez, logicamente, um doente com uma cirurgia torácica, fez um risco para risco pulmonar, você fez a prova de função respiratória, compatível com a cirurgia proposta, isso teve com DLCO também, provavelmente, né? Sim, DLCO. Isso já veio, né? Isso é uma preocupação muito grande que o cirurgião torácico nessa cirurgia faz, né? Assim, é impensável tirar um lobo de um idoso, né? Sem fazer essa avaliação prévia. Então, isso está compatível, estava tudo dentro do esperado. Aqui, assim, o único exame que eu pedi, já veio para esse exame operatório, foi a cintilografia, que era uma escolha, que é até uma coisa... Muitas vezes, se o paciente não tem diagnóstico, não tem mudança de sintoma, pelos guidelines, se ele está bem medicado, tem um eletroeco bom, você não é obrigado a fazer um teste provocativo, né? Ele não tinha muitos anos, e eu achei interessante pedir, porque eu tinha tempo para pedir. Pode ter várias informações, além de doença coronariana, que nesse caso tinha sinais de doença coronariana, não muito complexa, mas você tem como ver ali reserva cardíaca, às vezes classe funcional, se esse paciente consegue fazer ou esteira, ou... Então, você tem outras informações, comportamento de pressão durante o estresse, o exercício. Então, às vezes, o teste funcional não é só para dizer que não tem ou tem doença coronariana. Isso é importante também. Você vê que foi um teste positivo, mas não mudou nada, né? Ninguém pensou em fazer cateterismo ou uma coisa pré-operatório, né? Assim, isso é muito raro, inclusive, né? Da gente precisar. Talvez o que a gente tenha até mais cuidado na anestesia, monitorização, ajustar remédio. Talvez para pré-habilitação, talvez um teste cardiopulmonar, talvez fosse interessante, né? Para você ver VO2, enfim. E aí prepará-lo melhor, depende do tempo, que aí também tem a questão do tempo, né? Um oncologista, todo o time vai nos ajudar. Quanto tempo para a cirurgia você tem, né? E como é que você vai habilitar ele melhor da parte cardiovascular, a parte nutricional. Por isso que eu tinha feito umas perguntas provocativas para você, mas... Então, vamos lá. Foi mal. Aqueles exames ali, eu não sei se você... parecida, mas não... O House, né? O mas nome tem essa pode, aqui né? Eu botei essa também, por via das dúvidas. Qualquer semelhança não é coincidência. Eu não sou, às vezes, mas o House é maravilhoso, né? Mas eu não sou tão, assim, você é o House gentil, educado. Pois é. Mas o resultado é... Então, mais algum exame ali? Eu acho que a avaliação cardiopulmonar seria interessante. Dos exames laboratoriais que eu vi ali rapidamente, eu acho que, não sei se você tem a albumina dele, pediria também, e fico em dúvida com essa doença isquêmica, se biomarcador, tropo, BNP vale a pena no pós-operatório, isso é uma coisa para a gente discutir aí com cardiologistas que estão na sala, mas em termos de exame, e se ele tem estadiamento desse tumor, tem, né? E se você fez alguma... ressonância de crânio, né? Não, o crânio não tinha. O que ele tinha, porque não fez delírio, ele tinha uma tomografia, mas simples, nada demais. Ele tinha um PET scan que ele fez antes de vir, que tinha a lesão, obviamente, original, quando ele tomou, e tinha ficado uma dúvida se tinha um linfonodo, apesar da minha endoscopia, tinha um ou outro linfonodo pequenininho que tinha brilhado um pouco. Aquela coisa duvidosa, foi feito para discussão com o oncologista e tudo mais, e ele acabou indo para a cirurgia, não valorizou aquilo ali.
e com a perspectiva, talvez, dependendo do estadiamento cirúrgico, ver se ainda cabia alguma coisa, às vezes alguma adjuvância, uma imunoterapia, como é um câncer de pulmão, que um paciente idoso talvez tolerasse. Até tem o Luiz aqui, depois ele pode falar alguma coisa, mas a gente não tem os detalhes no oncológico, que não acho no foco da discussão, mas, a princípio, o estadiamento favorecia ele para cirurgia. Tá. E as medicações, a gente podia voltar aí nos medicamentos, né, Tasso? Aí. Quer dizer, os cardiológicos, esses 6 antihipertensivos, né, eu acho que tem uns que você com certeza não vai tirar, né, que é o beta-bloqueador e a clonidina. Agora, ele ali está com aquela pressão limítrofe, quer dizer, o diurético com certeza você tiraria, tem que ver quanto tempo antes. E aí o IECA também, né, o pessoal comentou aqui, se possível, talvez tirar no dia da cirurgia, uma dose alta, né, de Lapril, e aí fica lá a nifedipina, que eu também já não uso há tanto tempo, e hidralazina, e ficou isso. Então, eu acho que eu mexeria com isso, essas drogas... Pode falar que era um paciente bem hipertenso mesmo. Assim, pois é, então tem que tomar cuidado. Acho que nessa hora eu sempre tento conversar com o anestesista. Que horas vai ser a cirurgia? Vai ser cedo. Até mandar a lista, os remédios são esses. A maioria ele toma tudo de manhã junto. Toma todos. Tem algum que você gostaria? Não faz só esse. Tem algum, Rafael, que você não faria dessa medicação aqui, por exemplo? Eu tentaria evitar, se for uma cirurgia cedo. Se você tirar tudo, se for direto para o hospital, esse paciente, o risco de chegar tipo doente, né, Tasso? Que seria tão bom se ele pudesse internar um dia antes, né? Você dá uma arrumada nele, vê tudo, mas assim, isso é uma coisa meio fora da nossa realidade. Depende, né? Mas, que você acha? Rafael. A preocupação principal é o inibidor da ECA, e o diurético, com certeza. A questão do hipoglicemiante também vai depender, né? Interna na véspera, omite a dose da noite anterior, desse doente entra em jejum, e o anticoagulante. A questão do inibidor da ECA é que, assim, hoje em dia, quer dizer, a gente tem uma tendência maior a suspender, isso ainda era uma dúvida, né? Mas na prática, e aí é uma questão que a gente vê, realmente quando a gente faz o hipnótico, né? A gente induz efetivamente a anestesia geral, essa pressão desaba. É impressionante. Tem. Porque a tendência seria manter, basicamente, talvez aí beta-bloqueador e clonidina. Sim. Porque ele se fragilizou, ele veio com essa lista, mas eu tirei alguns remédios de pré-operatório, mas não dava para tirar tudo, obviamente. Vou dar um exemplo. Se fosse só o IACA que ele tomasse, porque aqui é fácil até tirar algumas coisas, além de estar um pouco de potência, tem algumas possibilidades de segurar a pressão. Mas se fosse o único desse, eu orientaria a trocar, por exemplo? Não, se fosse só o inibidor de ECA, a tendência atual é ele não fazer uso na manhã da cirurgia, só. Mas com esse pacote completo aí, assusta um pouco. Ali o hipoglicemiante você vai tirar. O primeiro 24 horas, né, às vezes um pouquinho mais. E vai manter a insulina, né, basal, como a Ana botou na palestra dela, vai manter pelo menos, aí, talvez suspender 50% dessa dose. E a Tresiba também não é uma insulina que você, para hospital, é um manejo tão fácil, né? Como alongação, talvez trocar aí para Lantus, que você vai ter isso mais, e depois controlar com a insulina regular. O Xarelto eu tirei, tá? Quando eu fiz a avaliação pré-operatória, eu reduzi a dose para uma dose padrão e tirei com antecedência, porque achava que não era relevante. Na verdade, eu estava usando o contexto, não precisava ser anticoagulado. E isso ajuda a gente, né? Porque, assim, sem o Xarelto, por exemplo, ele seria um candidato a fazer um bloqueio, uma anestesia peridural contínua. Ele foi sem, não. Eu achava que ele não precisava ser anticoagulado, inclusive, né? Assim, então, eu baixei a dose no primeiro momento, mas depois eu tirei. A dúvida também é essa aspirina, ele parou há muito tempo. Parou bastante tempo. Porque a aspirina talvez, não sei se a gente soubesse ali aquela cintilografia, se é um doente para também, isso é a dúvida, se voltaria com uma aspirina. Kaiser está ali, Kaiser, um paciente desse. Tá aí ou não? Pegou o preço ou não? Então. Está acompanhando? Um paciente de 80 anos, cheio de comorbidade. Então, um paciente de 80 e poucos anos, com um eco normal, um eletro também normal, sem sintomas, mas também com a classe funcional um pouco limitada, 80 e poucos anos, vai fazer uma cirurgia de médio e grande porte, faz uma cintilografia pré-operatória, tem uma reserva boa, mas tem uma área pequena isquêmica positiva, mas já usa o beta-bloqueador, já se suspeita a aspirina. Você recomendaria um paciente desse, uma tórax também? Não sei se dá para manter, né? Aí tem que conversar com o cirurgião também, todo mundo. Aspirina, por exemplo, é tão alto risco? Ele foi sem aspirina, tá? Eu posso adiantar isso. É um microfone para poder aparecer no...
Obrigado aí, aliás, parabéns pela todas as apresentações, estão ótimas, viu? Vim prendendo a beça. Bom, em relação à aspirina, eu, sinceramente, eu não veria problema, nesse caso, em não usar. Acho uma cirurgia de grande porte torácica. O paciente está beta-bloqueado. Aliás, eu não sou muito fã de atenolol, não, mas é um paciente que se beneficiaria mais de um beta-bloqueador. Né? Eu estou achando, assim, uma coisa que me chamou a atenção, é que o paciente se diz que é um paciente que tem doença arterial periférica importante e está cheio de antipertensivo. Eu não sei se ele foi investigado para doença aterosclerótica arterial-renal, né? Que é uma coisa que não chega. Isso é uma coisa que valia, não sei, dependendo do tempo, faz sentido. valia a pena dar uma checada, né? Em termos de... aliás, aproveitando aqui a oportunidade, já que chamaram o cardiologista para dar opinião, o fibrato aqui é completamente dispensável, a não ser que ele tenha risco de pancreatite. Eu tirei também, não tinha sentido nenhum estar tomando mais. E é uma coisa interessante, o fibrato, lembra, ele aumenta a creatinina também. Né? Miopatia, né? Isso. O outro detalhe ele pode até ser associado com estatina, o problema é o genfibrosil, que é uma desgraça, mas os restantes dá para associar. Mas existe uma tendência a aumentar a creatinina com fibrato. E a outra coisa também que eu não sei exatamente, porque ele tem 1,3 e a filtração glomerular dele é 53, que eu vi aqui. Não sei há quanto tempo ele começou a usar a dapagliflozina, que às vezes dá aquele de queda transitória da já usava bastante tempo. Já usava. Então já está estabilizado. Já está estabilizado. Então é mais ou menos 53. Mas então, assim, isso é um aspecto, porque... E se esse paciente, quer dizer, essa quantidade, acho que o Raul chamou a atenção de nifedipino 20, talvez a nifedipina fosse um antipertensivo mais fácil de usar, até por conta de você poder usar uma vez ao dia só, apesar de dar um pouquinho de edema. Agora, o fato é assim, hipotensão postural, eu acho que aí, se a gente... tem alguns possíveis culpados, né? Então, esses pacientes, às vezes, fazem hipertensão noturna, aí começa a tomar medicação e faz hipotensão postural com qualquer coisa. Mas a indapamida, sendo um diurético-like, né, é um ou outro que pode atrapalhar também, né? Enfim, eu acho que, respondendo o resto da sua pergunta, eu acho que daria para não usar aspirina nesse paciente, já que... Pensa bem, se você não tivesse feito a cintilografia, né? Ia puro, ia sem saber. A ignorância às vezes é boa, né? Eu podia ter me enrolado com essa cintilografia, admito. Mas eu acho que tinha outras informações ali, foi uma estratégia... Saulo tem uma pergunta ali. Eu acho que o problema da cintilografia é o resultado. Então, se você não vai fazer nada, nem peça a cintilografia. Agora, é desconfortável você pedir uma cintilografia que dá positiva, e se esse paciente, por acaso, infarta no pós-operatório, o que você vai dizer? Você não, né? Entendeu? Então, esse é o problema da cintilografia. Quando a gente pede, a gente tem que ir até o final, tem que estar disposto a ir até o fim. Mas até a ideia era, às vezes, assim, até talvez contraindicar a cirurgia. Não digo nem pensar em revascularizar, não. A minha preocupação ali é ou otimizar e dar mais medicação. Acho que o anestesista e a equipe está mais preparada para um doente. Tudo bem, ele é de alto risco, mesmo sem saber a cintilografia. Mas se ele viesse com uma isquemia enorme na parede anterior, eu acho que mudaria um pouquinho o raciocínio ali, né? Eu não sei, eu posso estar errado, o Kaiser que me corrija, mas eu não sei se essa correlação da área é perfeita na cintilografia. Olha, de modo geral, hoje, pacientes que têm isquemia mesmo moderada na cintigrafia, né? Do ponto de vista de acompanhamento ambulatorial, eles não são encaminhados. O tratamento intervencionista e o tratamento clínico são iguais, né? Tem mostrado resultados semelhantes, né? Então, a não ser que o paciente tenha uma grande isquemia com a lesão de tronco ou trivascular grave, né? Mas, do ponto de vista de se ele está estável hemodinamicamente, né? E assintomático, em repouso, a gente... Não, a cirurgia em si, quer dizer, estando bem, eu acho que estando devidamente, né, acompanhado, né, devidamente orientado do ponto de vista do anestesista e tudo,
Aliás, como ele chamou a atenção, muito provavelmente essa pressão cai bastante, né, durante o ato cirúrgico, durante o ato anestésico. Então, eu também tenderia a não entrar na coisa da cintilografia, entendeu? Eu faria, sim, uma pesquisa de hipertensão renovascular. Obrigado. Uma pergunta para o Rafael só. A gente tem uma epidemia de muito uso dessas medicações como Saxenda, Victoza, etc. É real a preocupação de vocês do paciente de gasparesia e risco de broncoaspiração? Vocês têm uma recomendação de parar tantos dias? Eu já vi outro dia quase querendo, não dá para operar ou algo assim, ou dependendo do tipo de cirurgia ou do tipo de anestesia? Então, é real. Cada droga tem o seu tempo, né, de metabolismo e eliminação. Então, alguns 7 dias, alguns 14 dias. E a gente tem pedido, sim, para tentar para isso, porque a gente vê cada vez mais os pacientes usando e tem evidência de retardo no esvaziamento gástrico. E isso é uma coisa que nós, anestesistas, ainda respeitamos muito, porque a complicação é muito grave, né? Então, se você tiver uma aspiração de conteúdo gástrico, se tiver uma via aérea ali complicada na indução anestésica, isso é uma complicação grave, o índice de mortalidade não é pequeno, e assim, a gente geralmente pede, sim, para interromper antes. Tá. Fala aí, não. Você aumenta muito náusea e vômito pós-operatório. Quase não tem estudo disso, é pouco coisa observada, mas aumenta muito. É mais difícil náusea e vômito pós-operatório. Então tem que suspender mesmo. Né? Qual a antecedência? Uma semana. Uma semana. O paciente esquece que está tomando esses remédios. Esse é um problema. Duas. Aí tem jeito. Metoclopramida, reza forte, protege mais a via aérea se você achar que o risco é elevado, né? Aí existe entuba o estômago cheio fácil, né? Não, e dependendo da situação, é indução em sequência rápida, intubação acordado. A gente vai tratar como se fosse uma via aérea com o estômago cheio. E aí a gente é um outro arsenal, outra técnica ali para manipulação de via aérea. Só acho que você não comentou, até para decisão cirúrgica, tudo, a funcionalidade, fragilidade dele, alguma coisa que você não tinha... Sim, é um paciente que tinha perdido peso, estava com a marcha identificada, eu peguei ele pós-operatório, tanto é que é o próximo tema aqui, mas recomendei que uma intervenção nutricional, então já vamos para o gancho para Camila. Em termos de medicamento, fisioterapia também. Com tanto remédio, esses doentes são aqueles tipos que você tem que pedir para ele trazer todas as caixas de remédio. Eu adoro ele apontar assim, esse que toma de manhã. Quantos? As miligramas. Similares e tudo isso, né? Porque você não tem redundância de marcas, assim, às vezes você surpreende muito o uso inadvertido, né, de muitas coisas. Mas eu acho que era parte da funcionalidade e fragilidade, que eu acho que era um gancho para a Camila comentar. Mas, quando você vê um paciente desse, de uma maneira geral, assim, vamos dizer, um paciente pré-frágil ou até já frágil, que vai passar por uma cirurgia dessa, assim, se você tiver a oportunidade de colocar as mãos dele antes, o que é o ideal, né? Nesse caso é uma cirurgia torácica, mas de uma maneira geral e mais específica, qual é o sonho de consumo de vocês, fisioterapeutas, em termos de... E durante também, obviamente, mas... Sim. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui está sendo ótimo falar sobre esse tema, que é o que a gente realmente tem trabalhado ultimamente. A maioria dos meus pacientes são pacientes de 90 anos. Então, é realmente a nossa prática diária. Recebendo um paciente com esse perfil, a gente opta por fazer uma avaliação bem feita, assim, de força muscular, tanto periférica, respiratória, algum teste de funcionalidade. Se o paciente não usa nenhum dispositivo, a gente tenta fazer o teste de caminhada de 6 minutos. Se ele usa algum dispositivo, a gente tenta fazer um de sentar e levantar, porque a gente consegue tanto quantificar esse cansaço dele e tanto quantificar a melhora desse paciente também. Então, primeiro, uma avaliação muito bem feita. Os estudos normalmente têm mostrado que de 3 a 4 semanas de reabilitação, um fortalecimento e exercícios resistidos para grandes grupos musculares têm resultados melhores
associado também a fortalecimento de musculatura, tanto inspiratória quanto exercícios para melhorar a tosse desse paciente também. Eu não falei da avaliação da musculatura respiratória também. Esse é um teste que eu realmente não deixo de fazer, tá? Fazer medida de PI e de PE máxima. Por quê? Porque a gente usa depois dispositivos para fortalecer essa musculatura também. Então, ganha grupos musculares grandes e ganha fortalecimento de musculatura respiratória. E o padrão ouro hoje é o Power Brief, que é um equipamento que consegue fazer aí esse fortalecimento de musculatura respiratória. E o diafragma também. O paciente faz diariamente exercício, faz com você algumas vezes, você prescreve para casa, como é que é assim? Isso. Normalmente a gente prescreve com 3, 4 vezes por semana, dependendo do nível nutricional do paciente também, que aí eu puxo um gancho aqui para o Rodolfo, que a gente também não pode levar esse paciente à exaustão, né? Mas a gente orienta principalmente os respiratórios e alguns exercícios para condicionamento cardiovascular que eles realizem sozinhos. Às vezes uma bicicleta, uma esteira, se o paciente tem condição de fazer sozinho, a gente prescreve para fazer sozinho também. Rodolfo, complementando aí a parte nutricional, aproveitando. Esses pacientes têm risco nutricional, são pacientes desnutridos / risco nutricional, que deve ser o caso por conta disso tudo. Você pode ajustar a nutrição dele em casa, tá? Tem que fazer uma anamnese bem feita, porque às vezes a família, ele come ótimo, come o quê? Claro, doutor, ele come 4, 5 vezes por dia, mas cada refeição é um xícara de chá e meio creme cracker, né? Isso não é incomum. E, assim, do ponto de vista pragmático, é bom fazer o suplemento, porque você tem como quantificar o que você está dando, né? Essa é a vantagem prática, né? Você está dando suplemento, você sabe que está dando tanto de proteína, tanto de caloria por dia, com certeza, porque o doente vai tomar aquilo todo dia, que alguém vai cobrar aquilo que ele tá tomando. Ali poderia fazer, tentar dar uma quantidade de pouco maior de proteína, ideal no pré-operatório, pelo menos 1,5 grama a 2 gramas por quilo, seria o ideal de proteína pré-operatório, mas tem que dar todos os substratos juntos. Aí, pelo período, pelo menos, aí dessas 3, 4 semanas, enquanto você está fazendo a pré-habilitação, tem que ser junto, a nutrição e a nutrição junto. Pelo menos com uma semana você já tem um ganho, né? 1, 2 semanas você já tem ganho. Você já tem algum ganho, você tem Sim. distribuição de líquido, né? Sim. Você tem redistribuição intracelular. Mas a melhora mesmo a partir de 3, 4 semanas, que aí isso tem correlação com ganho de força, principalmente. Força, e você tende a diminuir a sarcopenia no pós-operatório. Obviamente, você não vai ganhar massa muscular em um mês, né? 3 semanas, mas você diminui a resistência, você aumenta a resistência à sarcopenia no pós-operatório, né? E se dieta especial, a princípio não. A dieta entrou na moda, a dieta moduladora, hoje é muito questionado. Tem mais estudo, é mais bem determinado para tumor de trato gastrointestinal, principalmente andar superior de abdômen, né? De via biliar, pâncreas, estômago, do que mesmo, por exemplo, cólon. Não faria o suporte funcional comum. Já pensando que esse paciente é sarcopênico, né, pela idade e todos os fatores de risco que ele tem, então, realmente, o exercício tem que ter força, tem que ter resistência, tanto manual ou com alguma carga. Não adianta fazer um exercício sem fazer com que esse músculo trabalhe com resistência. Você tem alguma pergunta, Ana? Não sei se está para ver. Eu achei muito importante a colocação do Ralph agora, que é a questão mesmo funcional desse paciente antes da cirurgia, né? Eu acho que, talvez do ponto de vista de abordagem geriátrica, talvez a coisa mais crucial fosse exatamente essa determinação de qual é o real estado funcional dele. Ele é, evidentemente, um paciente muito frágil, né? Sim, sim. E talvez até uma consideração aí a respeito de qual é a perspectiva de vida dele. Isso, expectativas, paciente, né? Expectativas Esse é um dele. paciente que talvez tenha uma expectativa de vida muito curta, 85 anos, com esse número de comorbidades, com esse histórico de complicação numa cirurgia prévia. Esse é um paciente que talvez tivesse o quê? 3, 4 anos de vida pela frente. Se tudo der certo. Se tudo der muito certo. Quanto disso com funcionalidade versus qual é a expectativa do ponto de vista oncológico? Quer dizer, essa lobectomia, esse tumor
Assim, a expectativa aí era de cura oncológica, como é que é isso? Então, acho que a gente teria que pesar essas coisas. E considerando isso, muitos pacientes melhoram tanto que até deixam de operar e melhora a qualidade de vida, diminui o risco. Risco zero, né? Sem cirurgia, risco zero. O Luiz quer falar. Até tem uma continuidade aqui, quando o Luiz pode até falar que sabe do que aconteceu com ele, você comenta. Você queria... Não, correu bem, veio o linfonodo positivo. Deixa eu só comentar antes, porque aí eu não tenho conflito. Então, vai. Então, eu acho que, assim, eu sou um oncologista intruso aqui no mundo geriátrico, porque realmente eu acho que esse caso exemplifica bem, né, o risco que um paciente desse corre quando ele não é visto pelo especialista em geriatria, né? Quando ele é traçado uma conduta pelo especialista, no caso oncologista, ou pelo cirurgião torácico, ou pelos dois apenas. Eu acho que esse paciente corre muito risco, e não só risco de complicação em relação ao desdobramento do ato operatório em si, mas, como o Sérgio comentou, eu acho que é preciso colocar em perspectiva para ele o que se espera da evolução dele com ou sem cirurgia, e aí entra, eu acho que o que a Ana comentou também, a questão da cognição, não só é importante no sentido de estar atento em relação ao delírio dentro do hospital, mas qual é a capacidade que ele tem de entendimento e de tomada de decisão, porque, respondendo ao Sérgio, qual é a chance desse paciente estar curado dentro de alguns anos, isso vai depender muito do que ele pode receber de tratamento sistêmico também, não só da cirurgia. Então, só a cirurgia para ele certamente não vai trazer uma grande chance dele ficar curado em 2, 3 anos, né? Eu acho que é possível que, se ele não tiver condição de tratamento sistêmico, é possível que ele não tenha, né? Baseado no que você descreveu, acho que a chance dele é limitada e é um risco também grande ele caminhar para uma cirurgia sem esse entendimento. Então, veio o linfonodo positivo de fato, o que muda bastante aí, né? Já era complexo, fica mais ainda a abordagem, mas ele teve pouco delírio, assim, por um lado mostra que é possível, assim, esse paciente, mesmo com todo esse histórico, passar pelo ambiente hospitalar, ter alguns problemas, é óbvio, tem uma perda funcional aguda, tem algumas complicações, mas você minimizar isso, ele foi para casa relativamente rápido nessa segunda internação. Foi bem preparado, então, né? Alguma coisa eu fiz certo, né? Vou puxar a sardinha. A pré-habilitação diminui o delírio. Então, ele fez. Diminui o tempo de internação. Ele fez. Se fosse com você, mais ainda. Brincadeira. E, assim, teve discussão do que se faria depois e tal. Você pode pensar numa imunoterapia, algo assim, já que é um câncer de pulmão, tem todas essas questões que, às vezes, é possível, né? Mas esse paciente acabou tendo uma recidiva precoce e, ao mesmo tempo, ele fez um AVC hemorrágico meses depois. Não estava usando remédio que aumentava o risco de sangramento, foi espontâneo. E, em parte, a discussão aqui, né? Tudo que a gente fez deu tudo certo e, mesmo assim, por um outro motivo, ele tinha uma mortalidade aumentada por outros motivos que não só o câncer, né? Às vezes é isso, a gente foi tão preocupado. Não tinha evidência disso. No carcinoma você tem que fazer, né? Ressonância. Ele fez estadiamento. Então, assim, essa a ideia de discutir essa complexidade, né? Porque isso também entra em várias áreas, né? A gente, como geriatra, fica preocupado, mas a gente também quer compatibilizar a expectativa do paciente, do oncologista também, que a gente cada vez mais já tem essa dimensão dessa visão que o Luiz está falando. O Luiz é um ponto também, né, muito fora da coisa, se interessa muito mais, mas eu acho que já é uma preocupação na especialidade de vocês muito forte, né? Os cirurgiões também, eu acho, né? Acho que dificilmente tem uma especialidade médica, tirando a pediatria, que não trate de pacientes idosos, cada vez mais frágeis, mais comorbidades, doenças avançadas. E a gente tenta compatibilizar essas possibilidades com as adaptações necessárias, né? Assim, as respostas não são simples, né? Porque a gente tem casos que estão errados, tem casos que estão certos também. Então, mas é sempre importante a gente discutir, pensar, né? A análise retrospectiva sempre é ótima, né? Então, as decisões têm que ser tomadas e a gente tem que tentar, né, reavaliando constantemente, né? Eu acho. Sim. Não, já estava parado desde aquela época, não voltou mais a aspirina. Tasso, que tamanho? Aquilo ali é o tamanho do lobo? É o lobo, é a lobectomia. Lobo, né? Lobo inferior esquerdo.
Então, eu acho que é para exemplificar, não sei quem tem mais perguntas, as pessoas querem participar, falar. A gente todo dia é exposto, a gente se acostuma, né? E eu acho que as coisas dão certo, né? Quando a gente toma mais cuidado, né? Assim, ver um paciente desse cheio de comorbidade, mas se a gente se prepara, se a gente discute, conversa com o anestesista, conversa com o cirurgião, conversa com todo mundo, traça uma estratégia, a chance de sucesso é relativamente alta, né? Você vê, né? Incrivelmente, a cirurgia maior foi mais tranquila, possivelmente ele teve a pré-habilitação, mas de alguém que já vem sofrendo, né? Desde antes do diagnóstico, passou pelas internações, então é possível, né? Agora tem coisas que acontecem que são imprevisíveis também. Se ele fazia alguma atividade física antes? Ou não, recentemente não. Era uma pessoa ativa, mas assim, uma ativa sem fazer exercício. Vou fazer um comentário aqui, a gente está discutindo cirurgia. Uma coisa que eu sempre falo com minha equipe aqui, lá no INCA também, sempre falo isso. A gente tem que ter um conceito, não sei se, até por isso que eu gosto de estudar isso, o desfecho, o resultado cirúrgico. Doente de cirurgia eletiva, o doente não pode morrer. Não pode, não é permitido a gente aceitar que um doente de cirurgia eletiva, um doente que vem com o exame debaixo do braço, vem de Uber para cá, ouvindo rádio, morra. Não pode. Então, se você cogita que esse paciente possa morrer da cirurgia, cara, não é para operar. A minha opinião. Se você acha, esse paciente, de repente, vai morrer da cirurgia eletiva, tá? Quando você teve tempo para preparar, tudo isso. Cara, você tem que pensar seriamente em suspender essa cirurgia. Você fala, esse cara vai morrer dessa cirurgia. Cara, a gente tem que pensar que não é. A velha frase, mas é a chance dele. Isso não é aceitável. Né? Eu mostrei para vocês, isso aí é dado brasileiro. A gente tem um resultado de forma geral no Brasil de cirurgias complexas ruim. Poucos países que não sejam desenvolvidos medem isso. Tá? Você não tem estudos multicêntricos em países de média e baixa renda de resultado cirúrgico, cirurgias complexas. Tem muito pouca literatura disso. Mas assim, o resultado no Brasil não é. Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso. Uma coisa é a gente morrer da doença, outra coisa é a gente morrer quando é decisão médica. Né? Então, toda vez que a gente vai pensar, o Sérgio resumiu muito bem, né, quando foi falar a questão de expectativa de vida, a gente tem que pensar nisso, quando a gente vai decidir uma cirurgia mais complexa para um paciente que tem um risco grande de morrer. E mais uma coisa sobre mortalidade, né, a gente sempre preocupa muito com o risco cirúrgico, com o evento cardiovascular. Qual que é a mortalidade de um infarto perioperatório? Estourando 20%, a mortalidade mais alta que você tem. A maior causa de óbito por complicação cirúrgica é disfunção de múltiplos órgãos, é sepse, né? Que é muito maior. No Brasil, a mortalidade de sepse é 60%, 50%, 60%, de forma geral, muito alta. Então, a gente pensar em medidas para a gente tentar evitar a complicação que gere sepse. Essa coisa é muito mais importante do que a gente pensar. Não que você não vai proteger o doente tem infarto, mas é algo que a gente tem que pensar muito. Otimização perioperatória, nutrição, se preparo pré-operatório, tudo isso a gente está evitando que o doente tenha uma complicação que possa gerar uma sepse e o doente morrer disso. Tem mais algum comentário? Tem uma pergunta aqui, acho que só temos tempo para isso. É coisa rápida. A Cláudia... tem aqui? Tá bom. Eu acho um detalhe interessante, foi comentado algumas vezes, que é a história da cirurgia em si. Um paciente de alto risco, com 87 anos, você pode eventualmente sair vivo da cirurgia, mas dificilmente você vai aumentar a quantidade de vida dele. Você pode eventualmente aumentar um pouco a qualidade, mas pelo menos vai aumentar a quantidade. Então, eu pergunto, se um paciente com 2, 3 anos de vida e fizer a cirurgia outros 2 anos, por que fazer a cirurgia? Eu acho que essa pergunta é crucial. E a resposta também é crucial. A resposta é crucial. Dentro, inclusive, desse mesmo espírito, até recebemos aqui uma pergunta da Cláudia Burlar, perguntando se em algum momento foi conversado com o paciente sobre diretivas antecipadas de vontade. Boa noite, Cláudia. Ela não nos deixa nunca esquecer desse pequeno detalhe, né?
Houve uma conversa, assim, não foi montada no sentido tradicional que a Cláudia falou, mas eu sempre tento abordar, não tão bem quanto a Cláudia, com certeza. Se der as coisas não caminharem tão bem quanto a gente esperava, eu acho sempre uma oportunidade de conversar com o paciente, com a família, se ele gostaria de ser... Tanto é que esse paciente, quando teve AVC hemorrágico, ninguém cogitou fazer alguma coisa, né? Já estava acordado que a gente teria limites ali, né? Então, eu sempre tento buscar essa conversa, o que não é fácil, né? Assim, não do ponto de vista da gente abordar, mas a recepção do paciente é muito difícil, porque ele vem com a cabeça de tratamento também. Eu sempre tento oferecer isso, conversar, abrir esse diálogo, deixar que o paciente se expresse e eu também me expressar. Eu tento botar alguns limites, né? Muitas vezes, a avaliação pré-operatória, o ideal, obviamente, é você fazer e você seguir o acompanhamento. É muito mais rico do que quando você faz uma avaliação, o sujeito vai ser internado no hospital, vai ser visto por um terceiro médico que não conhece, que não fez aquela avaliação. Infelizmente, isso é muito frequente. Eu sempre tento deixar o canal aberto. Eu acho que isso está no DNA do geriatra também, ter essa cautela, independente dessa discussão, como foi feita com a amarrada, de traçar esses limites também dinamicamente, né? Ou seja, eu tenho, dentro de tudo que a gente acredita e vê e estuda, de uma certa maneira, é claro que o ideal é conversar com o paciente e deixar isso tudo mais registrado possível, mas tem uma questão que está inerente à nossa visão de medicina, de como a gente quer, o que a gente espera num paciente desse. Se as coisas começam a dar errado e tudo, a gente também estabeleceu os limites, que alguns deles dá para ser dinamicamente estabelecido ao longo da internação, ao longo do tempo, né? Depois da alta, mas eu sempre converso e conversei. Mas tem paciente que não quer conversar, né? Não quero falar sobre isso e tal, e a gente tenta, deixa o canal aberto, né? Tenta abordar de outras vezes, conversa com a família. Obrigado, Cláudia. Sim, obrigado, Cláudia. É sempre muito pertinente. Bom, acho que a gente pode pensar em encerrar nesse queremos agradecer a presença de todos aqui. Acho que foi uma discussão extremamente rica, um tema extremamente importante do nosso dia a dia. Obrigado a todos, obrigado aos nossos palestrantes, foram todos brilhantes, e obrigado a todo mundo por participar da discussão. Os presenciais e os à distância. À distância, isso. Até a próxima, teremos outras sessões. Boa noite, gente. Obrigado.